Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí em mais uma lição, agora na lição 8 dessa revista, que tem como tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Hoje estou aqui com a Rebeca mais uma vez para me ajudar. Paz do Senhor a todos, eu sou a Rebeca, também estou sempre aqui nas pré-aulas e também dou aula aqui na Sopro Divino. E vamos começar aí com a lição de número 8, que tem como tema a sã doutrina. Essa lição é um contraponto da lição 5, né? Que fala sobre as falsas doutrinas. Nós agora já vamos começar a falar sobre a sã doutrina, o que é interessante nós falarmos, o que é uma sã doutrina. Eu acho um tema muito importante e já vamos iniciar aí já com o textuário que diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Está em Judas 20 e 21. Lembrando que Judas só tem um capítulo, então Judas versos 20 e 21. Resumo da lição diz: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Os objetivos é compreender o que é doutrina, conscientizar de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens e saber que a doutrina é a base da conduta do crente. Então, no primeiro tópico, nós iremos abordar sobre o que é a doutrina, né? O que é doutrina. No segundo subtópico, nós iremos abordar aí a doutrina bíblica que vem de Deus, né, para os homens e como ela foi sendo feita na história. E na última aí nós vamos entender que a conduta, a Bíblia, ela tem toda a base para a nossa conduta como cristão. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 2, versos 1 ao verso 10, que é um resumo muito bom do que é viver, né, uma vida com Deus. Alguns pontos, algumas dicas que Paulo dá a Tito para ele poder passar para os velhos, para as senhoras, para os senhores, para os jovens e para as jovas, né, as mulheres jovens. Ai, meu Deus, esse aqui, ó. Ficou bom. Tudo bem. Introdução. Nesta lição veremos que doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e essa deve ser o padrão da vida de todo cristão. Rebeca, já quer falar um ponto já? Aqui vou entrar falando sobre o que é doutrina, né? Na primeira lição a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí aqui a gente vem trazendo essa questão da doutrina novamente para diferenciar doutrina de doutrina bíblica. E aí aqui a gente já entende que doutrina é um termo que vem do latim, doctrina. Não sei se a pronúncia está correta, não sei falar latim, mas doutrina indica, no latim já indica ensino. Então, doutrinar é o ato de você ensinar ou doutrinar um grupo ou um indivíduo. Então, não tem uma regra. Se você ensina uma pessoa só é uma coisa, se você ensina um grupo é doutrinar. Não, se você está ensinando uma pessoa ou um grupo, isso é doutrinar. Aí aqui a gente já entende que essa doutrina é uma doutrina saudável em conformidade com as Sagradas Escrituras. Então, essa doutrina é algo que está relacionado com as Escrituras. Não tem como ser essa doutrina se não tiver parte com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Então, se é uma sã doutrina, ela já indica que ela está relacionada com a Bíblia, com a Palavra do Senhor. Então, nós sabemos que existe, né, 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Então, a doutrina de Deus a gente sabe que é encontrada nas Sagradas Escrituras, então na palavra de Deus. A doutrina de demônios já são formas utilizadas pelos demônios de ludibriar as pessoas, de enganá-las, de mentir e enganar as pessoas, levando as pessoas em geral, né, que são vítimas assim dessa doutrina, a apostatarem a fé. E aí a doutrina dos homens, tão ruim quanto a de demônios, ela serve como um instrumento de disseminação de heresias e enganos. É interessante nós sabermos a diferença delas, né?
e entender o que é uma verdadeira doutrina. É aquela que vem da base de Deus. Claro que nós iremos falar isso ao decorrer dos tópicos, mas é interessante nós termos cuidado com que doutrina nós estamos seguindo e entender que existem vários tipos de doutrina. Existe a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira, mas Deus ele deixa bem claro que existem doutrinas dos demônios, que nós falamos aí na lição 5 ou 6, se eu não me engano foi na lição 5. Que englobou mais. Na lição 5. E também a doutrina de homens, né? Então, homens que eles criam suas próprias doutrinas, criam suas próprias formas de interpretar até mesmo a Bíblia e trazem seguidores. É importante nós entendermos que, claro que nós não falamos de seita, né? Mas seita e falsa doutrina, né? Qual que é a diferença, né? Quando nós falamos de heresias e seita é quando um grupo de pessoas eles são reunidos e ali você consegue levar um grupo de pessoas para seguir aquela forma de pensar. Isso é uma seita, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque existem vários tipos de doutrinas, né? E buscar a Deus e entender que a doutrina verdadeira ela é saudável e em conformidade com as Sagradas Escrituras. Vamos ao segundo subtópico, doutrina no Antigo Testamento, né? Fizemos aqui alguns destaques, 3 destaques. A primeira, a expressão doutrina aparece no Antigo Testamento em Deuteronômio 32:2 como algo que goteja da parte de Deus. Algo que goteja da parte de Deus. O que seria algo que goteja da parte de Deus? É algo que vem diretamente da fonte dele. Então, no Antigo Testamento, você vai entender que logo no início, quando a nação santa ela sai do Egito e vai ao deserto, a primeira coisa que Deus faz é levar Moisés ali para o Monte Sinai e já dá ali a tábua dos 10 mandamentos. A partir disso, a partir do momento que ele desce, né? Claro que temos ali as coisas fatídicas, né? Mas tirando essas partes mais fatídicas aí que aconteceram, já começa a se estruturar as leis do Senhor através do Torá, né? Que também é uma das outras expressões faladas no Antigo Testamento. Nós temos a doutrina, né? E temos o Torá, né? Outra palavra que também aparece no Antigo Testamento, indica a doutrina é Torá, que refere ao Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus eles são conhecidos como o Torá cristão. E no Antigo Testamento a doutrina é uma dádiva de Deus dada ao seu povo, nos permitindo a seguir o caminho da pureza, bondade, transformações por Deus. O que nós temos que entender isso, né, Rebeca? Que é assim, o seguinte, quando nós falamos da lei do Senhor para o povo de Israel, foi um pacto que Deus faz para o povo, para que esse povo fosse um povo separado. Sim. E que esse povo vivesse ali dentro dos preceitos do Senhor, por quê? Porque Deus faria de Israel uma nação diferente daquelas que estavam ao redor. Na prática, isso não acontece. O povo de Israel, ele não segue ali. Mas a lei foi dada ali no deserto, quando o povo ainda ali ficou durante 40 anos no deserto. Sim, é importante, né, você pensar que ali era os padrões que Deus queria do seu povo. Então, um padrão de santidade, um padrão de uma vida diferente, como o Kelvin falou. Então, lá no Antigo Testamento também, a gente já vê algumas características que são mostradas sobre a doutrina. Então, são 3 aqui que a revista traz e acho válido citar, que vem trazendo que a doutrina ela é pura, a doutrina é boa e a doutrina ela é transformadora. Então, é algo bom para as pessoas. As pessoas, às vezes, pensam que a doutrina é algo ruim, mas não é algo bom. Se você está sendo doutrinado, você está indo em caminho, na direção do caminho certo, entende? Ninguém vai doutrinar alguém... É lógico que a gente não está aqui falando de falsas doutrinas. Os falsos doutrinadores fazem isso. Mas, por exemplo, seu pastor... O pastor, quando ele vai doutrinar a igreja, ele não vai doutrinar porque ele quer levar a pessoa para um caminho mau, mas ele vai doutrinar para que a pessoa, se ela estava divergindo do caminho correto, ela passar a ir para o caminho certo. Então, a doutrina, ela tem essa questão, não é uma coisa ruim. As pessoas às vezes pensam, nossa, mas é tão difícil. Não é, você seguir o que Deus está pedindo, cara, isso te aproxima de Deus, isso te torna mais próximo, isso te faz com que você tenha uma vida mais íntima com Ele.
Então a doutrina é muito importante pro cristão, e é muito importante a gente também olhar com bons olhos para a doutrina, porque às vezes a gente se perde no que os outros de fora falam, e pessoas que não vivem o evangelho e aí começam a falar coisas ruins e a gente se deixa levar. E quando a gente percebe, lendo mesmo a palavra do Senhor, a gente vê um Deus extremamente cuidadoso com o seu povo, um Deus que ele deixou o caminho a seguir e as pessoas não seguiram, e mesmo assim ele ainda foi bondoso. Então a gente vê lá na Torá toda essa questão de doutrina, do amor de Deus, e a gente vê como isso é importante para a vida cristã. Então aqui no subtópico 3, né, nós vamos ver sobre a doutrina no Novo Testamento. Então aqui já são duas formas de se referir à doutrina, mas tem as suas diferenciações. Então, uma das formas é o didascalia, não sei pronunciar, volto assim a afirmar, que significa duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado. E aqui também já faz uma referência a quem se propõe a ensinar e aquilo que se deve ser ensinado. Então isso é quando Paulo vem advertindo sobre essa questão do ensino, do que deve ser ensinado, a quem ensina e o que deve ser passado. E aí, a outra palavra já é o didaquê, que também é a questão de ensino, só que aqui já é diferente, aqui já se aplica aos ensinos dados por Jesus. Então, tem o didascalia, que é das pessoas mesmo, pessoas comuns, homens ensinando, doutrinando no Novo Testamento, e o didaquê já é os ensinos referentes a Jesus, os ensinos dados por Jesus, já que Jesus era um mestre por excelência. Então essa referência faz alusão já aos ensinos dados por Cristo. Uma coisa que é muito interessante aqui, do Novo Testamento, é nós entendermos as pessoas, né, que são ali consideradas os ensinadores, né? Claro que nós vamos falar isso muito mais no próximo subtópico. Sim. Mas nós temos aí um separadinho só para Jesus, né? Só para Jesus, que foi aí o grande ensinador, o grande instrutor da doutrina. Nós vamos ver muitas coisas que, se nós seguirmos os preceitos de Jesus dentro dos evangelhos, nós viveremos uma vida muito melhor. Uma vida muito mais saudável, porque se nós formos olhar, ele lidou com muitas situações delicadas durante o seu ministério. E isso fez com que ele trouxesse para nós exemplos de como devemos seguir. Uma das coisas que me deixa assim mais impressionados é quando os discípulos querem expulsar as crianças e ele fala: vinde a minhas criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Ou seja, vocês precisam ser igual a essas crianças. Olha que ensinamento poderoso. Ser que nem uma criança. Você não em poucas palavras, você já fala tudo que uma criança pode te trazer de exemplo. Por exemplo, uma criança não deseja o mal para outro. Uma criança, ela não guarda mágoa. Uma criança, ela, claro, né, dadas as proporções da idade, mas as crianças, elas não mentem, e a criança tem uma coisa principal dádiva, que é o quê? A inocência. A inocência de uma criança, que nós muitas vezes precisamos ter essa inocência, porque é muito importante viver uma conduta cristã sendo uma pessoa teoricamente inocente. Por exemplo, nós às vezes falamos assim: sou crente, mas não sou besta, né? Tá errado você falar isso, que sou crente, mas não sou besta. Por quê? Porque Jesus mesmo, o outro ensinamento da doutrina de Jesus é perdoai. E aí tem as parábolas que Jesus utilizava para poder ensinar de uma maneira mais didática. Então, assim, toda a doutrina de Cristo, ela vai te levar a uma conduta de um servo de Deus. Já vamos para o segundo subtópico: a doutrina vem de Deus para os crentes. E aí o primeiro subtópico é: a doutrina vem de Deus. A fonte doutrinária é as Escrituras Sagradas, ou seja, não há outra fonte. Não haverá outra fonte. Aquilo que temos outras fontes para poder seguir são falsas doutrinas, são heresias, são seitas. Então, cuidado. A fonte verdadeira da sã doutrina é as Escrituras Sagradas. Também chamada de doutrinas bíblicas, a doutrina de Deus tem como fundamento a Bíblia Sagrada, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Ou seja, nós cremos na inerrante palavra de Deus. Por isso que ela é a verdadeira fonte de doutrina, porque ela é inerrante. Então, precisava ser algo infalível para que nós pudéssemos seguir com fé, com firmeza.
Então, nós cremos na inerrante palavra de Deus. Assim como nós tivemos na primeira aula falando mais sobre a Bíblia, nós temos que compreender que a Bíblia, ela precisa ser... nós precisamos crer nela. E tem muitas pessoas que vão querer destruir, né? E tentar tirar essa inerrância da Bíblia. Mas nós cremos que ela é inerrante. E por isso que ela é a nossa fonte doutrinária. Que é aplicável para os ensinos dos homens em todas as áreas de suas vidas, também preservando a esperança do Senhor. Como eu já falei um pouco, né? Sim. Mas os ensinos de Jesus, que nós falamos no subtópico passado, que é interessante que a Bíblia tem resposta para tudo. Né? Nós temos resposta para tudo. Você quer uma resposta se eu tenho que ser preguiçoso? Tem na Bíblia lá, provérbio falando, né? Aquele que diz o leão está à porta e fica fica deitado na sua cama, gorjeando de um lado para o outro como se fosse um fecho de uma porta. Preguiçoso. Na Bíblia fala para preguiçoso. Na Bíblia fala quando você briga com o irmão, o que você deve fazer? Não buscar a justiça comum. Chame seu irmão, chame alguém para conciliar e tente se acertar sem ir para a justiça. A Bíblia ela fala isso. A Bíblia fala acerca de divórcio. A Bíblia fala acerca de como você deve respeitar o seu patrão. A Bíblia fala como você, como patrão, deve respeitar quem é seu subordinado. A Bíblia ela fala, tem resposta para quase tudo. Quase tudo não, ela tem resposta para tudo na sociedade. Tudo que você precisa viver na sociedade, a Bíblia tem resposta. Sim, aqui a gente já entende que às vezes um dos erros do crente é que às vezes a gente quer buscar resposta nas pessoas. Então, aqui a gente tem o próprio instrumento dado por Deus com as respostas que nós precisamos e, inclusive, uma facilidade que a gente tem hoje em dia também é que tem muitas bíblias agora que vem já, tipo, você está ansioso? Leia, aí eles vai fazendo citações aos versos que tem lá para pessoas ansiosas. Você está, sei lá, com problema no trabalho, problema com o patrão, vai citando tudo esse tipo. Então, você está alegre e hoje a gente tem muita facilidade nisso, mas o crente em si, eu acho que no geral a gente tem esse problema. Ou a gente quer que Deus desça na terra para nos responder de uma forma neon, de uma forma clara e assim explícita para nós. E às vezes a gente basta, sabe, abrir a palavra do Senhor e deixar que Ele ministre em nós aquilo que Ele quer nos falar através da palavra dEle. Porque Deus deixou a palavra dEle. Então não é à toa que a gente tem as Sagradas Escrituras, ela é inerrante, como o Kelvin falou. E ela tem ensino para nós de toda coisa que a gente passar. Então, aqui nós entendemos que a doutrina de Deus, você quer conhecer a doutrina de Deus? Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor e a sua vida será mudada, porque sempre falam, né, acho que a maioria dos pregadores falam que não basta você leia, mas que você aplique. E quando você começa a ler a palavra do Senhor e aplicar na sua vida, você vê que as coisas mudam. E essa é a intenção mesmo, que você esteja cada dia mais parecido, mais próximo do Senhor. E assim é através da doutrina bíblica, da palavra de Deus. Não tem como você chegar a ele de outra forma. Aqui passando para o subtópico 2, a doutrina é para os crentes. Então, nós sabemos que Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. E Jesus também, ele fala aos discípulos, né, que eles seriam seus amigos à medida que obedecessem aos seus ensinos. Então, é uma forma de saber quem são os crentes, aqui que é referido à doutrina. Então, aqui nós já sabemos também, como o Kelvin falou, que Jesus falava por parábolas, é que a verdade dos ensinos ela não era revelada a todos, mas aqueles que na condição de discípulos de Jesus desejavam conhecê-lo. Então Jesus ele falava por parábolas porque tinha coisas que não cabiam a todos entender, até porque, imagine, naquela época, Jesus curando, fazendo milagres, maravilhas, operando coisas grandiosas e inimagináveis na mente humana. A multidão ia ir atrás dele, e é o que acontecia. Então, muitas pessoas ao redor dele, e às vezes ele falar alguma coisa que todos poderiam entender, e não era para todos entender. Então, a gente entende aqui desde já que tem essa separação dos que são crentes, daqueles que servem e seguem a Jesus, obedecendo os mandamentos, e tem os outros. Não que Jesus não vá falar com os outros, mas a doutrina em específico é para os crentes, porque não adianta uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não segue a Jesus, que não tem
não tem valor, pra ela um relacionamento com Deus não tem um valor muito grande, ela não vai querer ser doutrinada. Então, aqui a gente já entende, doutrina é para os crentes. Então, a doutrina bíblica são ensinos destinados exclusivamente àqueles que amam a Deus e pertencem ao seu povo. A gente às vezes tem uma mania de querer olhar para as pessoas de fora que não servem a Deus, que não são da igreja, e olhar e falar, olha, mas você está fazendo errado. E levantar o dedo como uma forma de acusação. E falando, olha, o jeito que eu vivo tá certo. Só que a gente entende que eu, como cristão, a vida que eu levo é diferente de uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não serve a Jesus. Não tem como eu querer e exigir dela que ela siga da mesma forma que eu. Aqui a gente entende, a doutrina é para os crentes. Então, se você é crente, se você tem uma vida com Deus, a sua vida será diferente. E a doutrina, ela é pra você. É lógico que as outras pessoas podem se chegar mais a Deus através disso, mas não é que elas são obrigadas a ter a mesma vida que você. Não sei se você consegue me compreender. Uma coisa que o escritor ele fala aqui nesse subtópico é sobre a diferença do discípulo, né? E do não discípulo. E é só é dado ao não cristão o arrepender-se. Ele fala, né? Por quê? Aquele que arrepende-se vira, então, um discípulo. E vive a doutrina. Então, a doutrina, ela é para os crentes. Ela é para aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. Então, aquele que não aceitou, ele precisa se arrepender-se. E a partir do momento que ele se arrepende e confessa a Jesus, ele se torna um cristão. E então, a doutrina, ela passa a ser parte dessa pessoa que se converteu. Passa a fazer parte da vida, né, da pessoa. Isso. Até porque quando você se converte, você se torna uma nova criatura. E a questão do nova criatura é isso. É você tirar tudo aquilo que foi antigo, tudo aquilo que você vivia, para viver uma nova vida. Viver uma nova vida, ou seja, viver na nova doutrina. Viver uma vida conforme o cristão. Por isso que a igreja evangélica, ela ainda é considerada até mesmo pela sociedade como uma das maiores recuperadoras de pessoas, né? Que recuperam pessoas que estavam nas drogas, ex-ladrão, e a igreja é de ex, né? Ex-ladrão, ex-alcoólatra, ex-prostituta, ex-drogado, só não pode ser ex-esposo, ex-esposa, isso não, tá errado, isso, né? Temos que casar e viver casados até o final, tá bom? Então já vamos aí ao terceiro subtópico, a entrega da doutrina. Deus usou meios e pessoas como instrumentos para que sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história. Vem aquela discussão, né? A doutrina é de homens, a doutrina é de Deus, a doutrina é de quem? A doutrina é de Deus, que homens foram utilizados para propagar a doutrina. Então o segundo destaque é no Antigo Testamento, através de sacerdotes, levitas, profetas e os pais que transmitiam o ensino recebido para os seus filhos. Então você tinha as sinagogas, onde tinha ali os rabinos que ensinavam, né, a doutrina. Nos templos você tinha os levitas que ensinavam a lei do Senhor. E os pais também, eles eram incumbidos de ensinar o menino na lei do Senhor. Então você tinha ali o menino, ele até os seus 13 anos, ele aprendia, né, junto com o rabino. Aí ele tinha o seu bar mitzvah, né, que era o filho da lei, ele se tornava o filho da lei. Já no Novo Testamento, através dos apóstolos, obreiros chamados por Deus e os discípulos. Então, enquanto no Antigo Testamento você tinha os sacerdotes, os levitas, os pais que ensinavam a lei do Senhor, no Novo Testamento você tinha os pais da fé, os apóstolos, você tinha os discípulos de Jesus que buscavam ali a lei do Senhor para poder ensinar as doutrinas para a igreja, né? Então, e isso foi propagando aí. Você vai ver algumas histórias, por exemplo, Priscila e Aquila que ajudaram Apolo no início da sua fé. Você vai ver que algumas igrejas, elas cresceram sem a intervenção de um apóstolo. Depois o apóstolo ia lá somente para poder ajudar no desenvolvimento daquela igreja, mas as pessoas já propagavam o cristianismo para as pessoas, para que o evangelho se desenvolvesse na doutrina correta. E aqui a gente já consegue ver uma diferença, porque no Antigo Testamento meio que tinha um rito para ser seguido, para que a pessoa fosse boca de Deus na terra, né?
E já no Novo Testamento a gente já vê que não, eram aqui pessoas que eram chamadas por Deus, separadas por Deus, mas não tinha aquilo de, olha, descendência, olha, precisa isso, isso e isso. Então aqui a gente já vê que Deus, ele pode usar qualquer um. Então, aqui a gente vê que eram obreiros, que eles foram chamados por Deus, reconhecidos pela igreja. Então, os discípulos que estavam com Jesus, os apóstolos. Aqui a gente já vê que, assim, basta que você dê lugar e Deus ele te usa como um instrumento. E aí você pode ser boca de Deus na terra e levar a doutrina dele. Então, hoje a gente já não tem isso de, olha, eu sou da tribo de Levi. A gente tem na questão do tal de levitas, né? Que o pessoal fala e aí sempre debatem. Errado. Sempre debatem, mas você é da tribo de Levi? Mas nisso. Mas não nessa questão de, olha, para ensinar a doutrina, você precisa ser da tribo de fulano, da família de ciclano. Tem alguns lugares que tem isso, né? Pensam que porque o pai é pastor, o filho também é, e não é assim que funciona. Aqui a gente já consegue ver que no Novo Testamento as coisas são diferentes. Então Deus já não tinha essas obrigações de seguir um rito. Ele poderia escolher pessoas que estivessem disponíveis também a ser instrumento para ele. Porque Deus, ele não é mal educado. Então esses dias a gente ouviu aqui com jovens numa ministração falando exatamente sobre isso, de que Deus, ele não é mal educado. Então ele vai usar a pessoa que se dispor para ele e falar, Senhor, eis-me aqui. Ele vai usar. Então hoje a gente não precisa ficar apegado a essas coisas. Basta que a gente se disponibilize para Deus e aí nós também poderemos ser pessoas que levam a doutrina, que entregam a doutrina ao povo de Deus. Uma coisa que é importante que você falou aí sobre não termos uma descendência, é porque nós aí tem um soprocast nosso que fala sobre sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, onde nós aprendemos que todos nós somos sacerdotes. Sim. E que nós não precisamos ser filhos de sacerdote para sermos sacerdote. Meu pai não precisa ser pastor para ser pastor. Meu filho não precisa ser músico, né? Eu sou músico hoje. Eu sou músico, sou diácono, professor de escola dominical. Meu filho, ele pode seguir outras carreiras dentro outras carreiras, né? Outros ministérios dentro da igreja. Meu filho pode ser um profeta, meu filho pode ser um presbítero, um pregador da palavra de Deus e nunca pensar na música. Nunca querer ser um professor de escola dominical, ele pode ser um pregador, um pastor. Então, cada um no seu chamado, e o chamado, ele é individual. Então, aqui a gente já passa para o tópico 3, que trata sobre a doutrina é a base da conduta do crente. O subtópico 1 vem falando sobre a doutrina como referência para o crente. Nós sabemos que todo ser humano, a gente sempre vai buscar um referencial, seja em alguma coisa ou seja em alguém. Então, a gente pode, hoje, dando um exemplo, no mundo acadêmico, você sempre vai se basear num artigo acadêmico. Vai ser aquilo o seu referencial, ou pode ser alguém do ambiente acadêmico que vai ser o seu referencial. A gente sempre vai buscar, como seres humanos, alguém que aparenta ser bom, aparenta ser agradável e para que a gente se espelhe. E aqui, como cristãos, nós sabemos que o nosso referencial deve ser a palavra de Deus. Então, nós como cristãos, nós não podemos deixar que alguém... Então, um exemplo. Eu não posso deixar Rebeca, que uma pregadora famosa, um pregador famoso venha ser meu referencial de conduta do crente, porque eu não conheço, mas quando eu tenho como referencial a palavra do Senhor, nós sabemos que as coisas são diferentes, já que nós sabemos que a palavra do Senhor diz em si que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra do Senhor, ela ilumina os caminhos daqueles que se submetem a Deus. Então, por isso que lá na carta dos Hebreus também, o escritor aos Hebreus, ele vem orientando as pessoas que leem a carta dele, né, a olhar para Jesus. Porque se a doutrina vem de Deus, então o nosso referencial é Deus. Então, aqui nós entendemos que a doutrina bíblica ela serve como referência ao crente diante dos tempos obscuros que nós vivemos. Então, hoje o pecado é banalizado, as coisas estão tomando um rumo totalmente diferente, os valores estão invertidos, os princípios parece que se tornaram inválidos, mas para nós, como cristãos, nós continuamos seguindo a doutrina, nós continuamos fixos naquilo que nos foi passado por Deus, nos ensinamentos dados por Deus. E aqui nós entendemos também que a doutrina é a nossa fonte preservadora da fé mediante as adversidades. Então, nós como cristãos doutrinados na palavra, pode vir
cair 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, pode acontecer o que for. Se você estiver doutrinado na palavra, baseado na palavra do Senhor, você vai continuar com a sua fé preservada, porque você vai entender que as adversidades não são maiores que seu Deus. Nada que você passar ou fizer será maior que o seu Deus. Ponto importante que nós temos que entender que, assim, como Cristo é a fonte de doutrina, vem de Cristo, né? A Bíblia é a fonte de doutrina e vem do próprio Cristo. Tem um filme que eu não sei se você já assistiu, Rebeca, mas o filme se chama O que Jesus Faria. Pessoas que estavam vivendo uma vida toda torta, várias brigas de família, vários problemas, dívidas. E aí, então, eles começam a buscar, a responder apenas uma pergunta: o que Jesus faria? Então, todas as decisões que eles faziam, eles perguntavam antes: o que Jesus faria? E isso foi uma fonte transformadora na vida deles. E isso é muito real. Porque, assim, se você falar o que Jesus faria, você vai começar a refletir mais sobre o que você tem que fazer. Sim. Porque Cristo, ele foi, como eu falei, a nossa maior fonte para podermos seguir uma vida cristã e suas responsabilidades, que é o que nós vamos falar agora no segundo subtópico. A vida cristã e suas responsabilidades. A vida cristã traz consigo uma responsabilidade diante de Deus e da sociedade. O que é interessante nós pensarmos? Que a Bíblia ela diz que haverá nuvem de testemunhas sobre as nossas cabeças. Então, tudo que nós fazemos, há alguém observando. Sim. E aí, tem gente que tem vergonha de falar que é cristão. Mas, por exemplo, não tenha vergonha de ser um cristão, de falar que você é cristão. E a partir do momento que você fala que você é cristão, você tem uma responsabilidade enorme sobre a sua cabeça, que é o seguinte: preciso me trazer a ideia de que eu sou cristão de verdade, eu sou cristão verdadeiro. Como que é isso? É policiando em todas as suas atitudes. Sim. É muito incrível isso. Qualquer coisinha assim, por exemplo, você faz uma brincadeira, não digo brincadeiras pesadas, né? Brincadeiras leves, mas fora do contexto religioso, as pessoas: hoje, Kelvin, mas não é crente? Tipo, O povo acha que nós é triste. isso. E aí eu dou risada, falo: mas não é porque eu sou cristão que às vezes a gente... Claro, gente, eu não quero ser cancelado, calma aí. São brincadeiras, assim, por exemplo, saudáveis, não são brincadeiras fora do contexto e erradas. Mas coisas assim, por exemplo, falar de uma música não secular, falar de coisas no secular pra poder ali... Coisas que estão em alta, né? Isso, em alta. Que a gente não pode saber. Não comente Big Brother, pelo amor de Deus, irmãos. Não, né, irmãos, pelo amor de Deus. Não assistimos isso, não compactuamos com isso. Mas voltando aqui, né, o ponto é essas coisas que... Mas assim, traz um sinal de alerta. Fala: opa, peraí. Se houve um questionamento, é porque pode ser que a pessoa pode achar assim, né? E aí você começa a viver a sua vida e fica assim: será que eu estou vivendo como um cristão verdadeiro? Será que eu estou seguindo a minha conduta como cristão e eu estou sendo um testemunho para... Eu tenho sido testemunho de Cristo para as pessoas que estão ao meu redor, que não são cristãos? Geralmente nós vivemos num trabalho, na escola, que a maioria não são cristãos. Sim. E alguns que dizem professar a fé, mas você vê a vida toda torta da pessoa, que é um problema nosso que nós já estamos falando aqui. Então o cristão, ele deve refletir o caráter de Cristo. Foi o que eu falei. O que Jesus faria? Através do seu modo de viver, evidenciando a verdadeira transformação. Isso que é interessante, porque você começa a professar a fé em Deus, e aí você não pode fazer com que o nome de Cristo seja jogado no lixo. O que é jogar no lixo? Assim como diz Hebreus: irmãos, não peguem esse evangelho e joguem no lixo. Não voltem, porque você fala assim: não, hoje eu sou cristão, eu tenho uma vida transformada. Dá um tempo, você desvia. E a pessoa fala: mas então não é bom ser cristão, porque você saiu. Então, assim, é importante nós entendermos que a partir do momento que nós não vivemos, nós professamos a fé, dizemos que nós somos cristãos, nós precisamos lutar para não voltar para trás. Sim. Porque é muito complicado quando uma pessoa sabe que a pessoa... E assim, a gente vê isso muito na sociedade, né, Rebeca? Sim. A gente vê muito essa questão de pessoas desacreditarem do evangelho por causa de pessoas. Exato. E aí, que nem... aqui vem trazendo sobre isso, né? Sobre essa questão das expectativas da sociedade para um cristão. É claro que, como o Kelvin falou, existem brincadeiras saudáveis e existem brincadeiras não saudáveis. Mas você sempre deve ter um pontinho em alerta. Pra pessoa falar pra mim: nossa, mas você é crente?
aí você tem que pôr em alerta. Cara, será que a minha conduta escandalizou meu irmão? Porque a Bíblia tá dizendo, aí daquele que vem o escândalo. Então, eu não posso escandalizar os meus irmãos, sejam cristãos ou os não cristãos. Então, é lógico que, como eu falei, as pessoas criam a expectativa e eles pensam que nós não rimos, que nós não brincamos, que nós não fazemos piada, que nós não nos informamos sobre o que acontece no mundo. E isso é uma visão errada. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, você tem que estar informado, você tem que rir, você tem que brincar, mas tudo de uma forma saudável, que não escandalize as pessoas, que não venham fazer com que elas coloquem todos no meio de um balaio só e falar, nossa, mas crente não presta, nossa, mas não sei o quê, porque isso é real. As pessoas observam a nossa atitude, eles observam a forma como nós nos portamos, a forma como nós falamos, e tudo isso é motivo para que elas depois ou falem mal de Jesus ou falem mal de crente. Então, uma das nossas maiores formas de evangelizar as pessoas é através do nosso comportamento, da nossa vida cristã. Se eu tenho uma vida de acordo com o que está na palavra do Senhor, as pessoas me olharão diferente, mas não como se eu fosse um ET, mas elas vão ver e falar, olha, essa pessoa aqui, ela é diferente e isso é legal. Mas existem pessoas que abrem a boca e falam, eu sou cristã, mas tudo que é errado ela faz. E aí é onde vem o, nossa, mas você é crente mesmo? Então, se alguém te pergunta, olha, você é crente mesmo? Reveja sua conduta. Fala, olha, será que essa brincadeira que eu fiz foi pesada? Será que a forma como eu tô me portando é adequada? Se não, é claro, o Espírito Santo, ele também te corrige. Então, ele vai te dar um alerta também, aí você se corrige. Mas também a gente tem que pensar que a gente é ser humano e a gente brinca também. E as pessoas também interpretam mal às vezes. Mas é sempre bom estar em alerta. O que eu estou fazendo pode fazer com que uma pessoa não queira o Evangelho de Cristo, uma pessoa que não queira conhecer a Cristo por causa das minhas atitudes. E é isso que venho trazendo justamente sobre a vida cristã e as suas responsabilidades. A gente tem uma responsabilidade de levar e representar o reino do Senhor. Se a minha conduta não está de acordo, então eu preciso rever essa minha conduta. Sobre isso é importante nós pensarmos que é o seguinte, você tem que viver uma vida para que as pessoas entendam que você é cristão sem você ficar falando. Sim. Dificilmente eu fico falando assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Claro que assim, eu falo muito assim, por exemplo, eu trabalho muito aqui na igreja. Então eu sempre tô falando com meus amigos, os jovens estão fazendo tal coisa lá na igreja. Essa semana eu fiz tal coisa na igreja. Então eu falo muito da igreja por causa das coisas que acontecem. Minha vida é super interessante aqui na igreja, né? No meu trabalho, assim, eu gosto do meu trabalho, é maravilhoso o meu trabalho. Mas a minha vida interessante é na igreja, é onde eu tenho, onde tá meu ciclo social. Eu tenho amigos no trabalho também, né? Claro que eu tenho, mas meu ciclo social verdadeiro tá na igreja. Então, tudo que acontece de legal acontece aqui na igreja. Então, eu falo pros meninos lá no trabalho, porque aconteceu isso lá na igreja. Então, eles sabem que eu sou cristão. E por eles saberem que eu sou cristão, e é isso que você tem que buscar, é essa conduta que você tem que buscar, que é o respeito deles por você ser cristão. Sim. Como que é isso? Por exemplo, se você tá numa roda de amigos e alguém fala algum palavrão, alguma palavra de baixo calão, a pessoa tem que falar, desculpa, escapou. Que é o que acontece, geralmente. Eles falam, desculpa, Kelvin. A gente, não, tudo bem, fique em paz. Tá desculpado, entendeu? Mas é isso que tem que acontecer. Por quê? O que geralmente acontece quando a pessoa não vive uma conduta cristã? Ele fala palavrão junto. Sim. Ele faz piadinha junto. Ele faz... E aí, isso faz o quê? Alimenta aqui as pessoas ao redor e aí acaba o respeito de você como cristão. Então, eles, quando vai falar alguma brincadeira, eles já falam longe de mim. Ou então, ou quando soltam, eles pedem desculpa. Que é essa conduta como cristão, porque você tem que ser diferente. Sim. Mas assim, não só de palavras, como a Rebeca falou. Você precisa ser de atitudes. O cristão, ele precisa viver uma sociedade com atitude de cristão. Vivendo aquilo que Jesus pregou. Aquilo que Jesus falou. Então, já vamos para o último subtópico? Que é a conduta do crente em seus relacionamentos. É um tópico que eu achei muito interessante lendo sobre ele, né? E aí aqui a gente vê que essa doutrina, ela indica o caminho ao crente e também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente quanto aos relacionamentos. Então, essa doutrina, ela vai te indicar um caminho e vai te mostrar como chegar a esse caminho, as condições para que você chegue nesse caminho. Então, não é só tipo, toma o caminho aqui, se vira para chegar lá. Não. Com essa doutrina, com a palavra do Senhor, você tem o caminho e você tem aquilo que você precisa para chegar com sucesso a esse caminho. Então, aqui, uma das formas de indicação de uma qualidade de vida espiritual são os relacionamentos interpessoais. Então,
os relacionamentos interpessoais, eles vão nos revelar e revelar às pessoas também a qualidade da nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Se eu sou uma pessoa que sou próxima do Senhor, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida com Deus, isso reflete no meu relacionamento com as pessoas. Então, aqui a gente entende, estamos tratando sobre... aqui na nossa igreja está tendo uma campanha sobre os frutos espirituais. É fruto espiritual? Frutos do Espírito. Isso. Aqui na nossa igreja está tendo uma campanha sobre os frutos do Espírito. Então, às vezes tem na tarde da bênção, que é realmente uma bênção, e aí às vezes os pastores, o pessoal que organiza a tarde da bênção, traz isso também para os outros cultos da semana e tem sido muito falado sobre isso. E os frutos do Espírito, eles são manifestos na nossa vida, mas isso reflete também na nossa vida com as pessoas. Então, se eu tenho um bom relacionamento com o Senhor, se eu sou baseado na palavra, eu tenho zelo pelas Escrituras e faço o possível para que as Escrituras elas estejam me acertando naquilo que está errado, isso reflete positivamente nos meus relacionamentos com as pessoas. Eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amável, uma pessoa menos estressada, uma pessoa menos rancorosa. Então, tudo isso reflete muito no relacionamento com as pessoas. Então, a nossa vida... Às vezes a gente pensa que uma coisa anula a outra ou tá dispensada do outro, sabe? A vida cristã com a nossa vida cotidiana. E não, a nossa vida cristã e a nossa vida cotidiana, ela está unida. E isso faz total diferença quando eu entendo isso. Porque aí eu não vou, como a gente tá falando estava falando sobre uma conduta cristã, se eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida com Deus, isso reflete no meu trabalho, isso reflete na minha faculdade, reflete na minha escola, reflete em tudo que eu estou fazendo, porque isso vai refletir nos meus relacionamentos, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, essa doutrina, ela já vem orientando e capacitando o crente a desenvolver bons relacionamentos e também vem nos auxiliando a mudar aquilo que é necessário para que isso não venha a ser usado como uma arma nas mãos do diabo contra nós. Porque se eu não sei lidar com as pessoas, se eu sou uma pessoa ruim com todos à minha volta, qualquer um que me fala, já tô gritando, já tô falando grosso, já tô fazendo tudo errado, isso é uma arma do diabo nas mãos dele, que ele vai usar contra mim. Isso vai envergonhar a mim, isso vai envergonhar o evangelho, vai falar, e aquele crente ali? Dá pra falar com aquele crente? A pessoa só sabe gritar, a pessoa só sabe não sei o quê. Então, como a gente falou, na Bíblia você tem respostas para tudo. Para tudo mesmo. Então, no seu relacionamento com o seu esposo ou a sua esposa, você tem resposta. A forma como vocês devem se portar. No relacionamento entre irmãos, como o Calvin falou. No relacionamento entre os jovens e os anciãos, as lideranças, um patrão e o seu funcionário. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo. E a nossa conduta, os nossos relacionamentos devem ser baseados nisso. Mais uma vez, no relacionamento, vem a pergunta que Jesus faria. Sim. Então, você vai conviver com seus irmãos, e Jesus ele sempre falou do perdoar, né? Então, viver uma vida de perdão. Então, assim, a doutrina cristã, ela traz para que nós tenhamos uma boa conduta. E é por isso que Jesus ele resume a lei do Senhor em duas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você ama o teu próximo, você não vai roubá-lo, você não vai adulterar, você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, você não vai furtar, não vai mentir, você vai cumprir todas as outras leis. Então, é importante nós entendermos que viver uma vida em união, conforme essa doutrina, faz com que nós tenhamos um bom relacionamento como cristão. Já vamos à conclusão que diz: a sã doutrina serve como luz para o caminho e o escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para honrarem em tudo o que faz e em todas as suas áreas da sua vida. Rebeca, muito bem, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Já quero agradecer a todos. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, tá? Eu estou com a voz um pouco ruinzinha, né? Que não vai sair isso nos cortes dos vídeos, mas a gente cortou muito picotada porque eu tossi demais nessa gravação. Mas Deus, ele dá misericórdia e orem pela minha vida que eu tô... Claro que quando sair esse vídeo, eu acredito, espero eu que já esteja melhor, né?
Mas Deus abençoe a todos. Rebeca, quer falar alguma coisa para Não, agradecer? só agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu espero que essa aula possa abençoar a sua vida, possa auxiliá-lo e possa te dar um pouquinho mais de conhecimento a respeito da revista, você professor, que vai passar o conteúdo aos seus alunos. Eu espero que possa ter sido um canal de bênçãos na vida de vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau.